Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Metro Quadrado com o Casal Mioto. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial para nós, né? Muitos anos juntos, o arquiteto Fernando Farinazzo. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, o que diz, falar sobre tudo, sobre projetos, sobre arquitetura e engenharia. A nossa ideia aqui, eu sempre falo, é fazer a curiosidade e encontrar o conhecimento. Então a gente explode a obra, divide em etapas, né? E hoje as etapas muito especiais para nós, que são as etapas de concepção, que no final das contas, né, Fernando, são as etapas capazes de tornar os espaços funcionais, criativos e enfim, arquitetonicamente bem-sucedidos. Eu queria começar perguntando para você, e para a gente já começar do básico, o que é um projeto arquitetônico? Então, o projeto arquitetônico ele é o projeto capaz de identificar o que o cliente quer construir, identificar a potencialidade do terreno, identificar questões de insolação, onde o sol nasce, onde o sol se põe, para melhor projetar essa obra, questão de topografia e também questões de legislação, somado aos sonhos do cliente, criar uma obra do nada, né? Um projeto capaz de somar todas essas interferências e criar algum projeto. Exatamente. E hoje, junto com o projeto arquitetônico, a gente vai também falar do projeto de interiores, porque na verdade eles estão intrinsecamente ligados, né, Fernanda? É essencial, porque um é o complemento, um é a parte estética e outro é a parte funcional da coisa. Seria mais ou menos assim? Então, quando a gente concebe o projeto arquitetônico do zero, acho que a gente já pode falar, vamos identificar isso, a nossa conversa hoje, falando sobre casa, que é Claro. o nosso grande Claro. trabalho, né? Tanto de vocês como o meu. O projeto arquitetônico, ele nasce das experiências que o arquiteto tem, mas a gente tem que imprimir a personalidade dos nossos clientes, que muitas vezes a gente não sabe quem é, né? Se for feito uma casa para vender. No caso de vocês, né, que eu já fiz um projeto para vocês, a gente identifica o que vocês são, a família, e trazer essa personalidade para o projeto. Ele já começa sabendo o que vai ter dentro, né? A gente não cria um projeto assim, arquitetônico é uma coisa, interiores é outra. Eles são áreas que se sombreiam, né? Não dá para separar totalmente um do outro. Mas o arquitetônico precisa de projetos auxiliares, por exemplo, que a gente chama de complementares, que é o projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, poderia ter também o projeto de ar-condicionado e o projeto de interiores. Já vem todos juntos. Que vem complementar todo esse projeto arquitetônico, para ele ficar completo. Então, basicamente, o cliente vai te contratar, ele vai receber tudo isso já. Ele não precisa procurar outro. Não necessariamente. O arquiteto pode só ficar com o arquitetônico, mas e os interiores também, né? Ou o mesmo profissional, ou pode até ter dois. Os complementares, que é o estrutural, o elétrico e o hidráulico, são especialidades da engenharia que vão fazer a casa ficar em pé, entender a dinâmica de água quente, água fria, e a parte elétrica. Nós lá no escritório, a gente faz uma complementação com o Fernando, né? A gente recebe o projeto arquitetônico do Fernando, algumas vezes ele faz o interiores também, e a gente acompanha os complementares, porque tem uma etapa muito importante em tudo isso aí, que é fazer a sobreposição. Então a gente sempre volta depois dos complementares. Está pronto o estrutural, está pronto o elétrico, está pronto o hidráulico, vamos sobrepor tudo isso, vamos às vezes voltar para o Fernando e falar: Fernando, e aí? A gente teve um pequeno problema aqui. Essas etapas são extremamente importantes para o andamento, para que a obra consiga fluir depois, né? Porque senão a gente trava, volta, resolve, anda mais um pouco e trava. Se esse planejamento for eficiente, a gente consegue fluidez no processo. E aí a gente tem um projeto de interiores, que por definição é mais ou menos isso aí que você falou, né, Fernando? O projeto de interiores, ele vai trabalhar com toda o mobiliário interno, também revestimentos de parede,
pisos, forro de gesso, projeto luminotécnico, toda a marcenaria, toda a linha de móveis que vão ser colocados dentro desse projeto, para que tudo fique harmônico, bonito, funcional e que para realmente tudo que for investido nessa obra vale a pena, né? O projeto arquitetônico ele traz mais essa alma para o projeto, esse bem-estar interno, na verdade tudo se complementa, né? Vamos lá então, para simplificar para quem está pensando em construir. Qual é o passo a passo de um projeto arquitetônico? Primeiro a pessoa contata o arquiteto, por exemplo, contataria você, né? E aí ela fala, Fernando, o que é importante ela já saber? Quais são os passos? Vamos tentar explicar para as pessoas entenderem esse processo, porque às vezes eu sinto lá no escritório que elas chegam com muita dúvida, elas não, né, ela pensa que a mesma pessoa faz tudo, ou que o arquitetônico já vem com interiores, e existe essa dúvida. Qual que é o passo a passo? Primeiro Fernando? eu penso o seguinte, as pessoas têm que ter noção que antes dele contratar um projeto, ele tem que ter uma noção do investimento em reais, em milhões de reais que ele vai fazer naquela obra. Muitas pessoas desmerecem os projetos, porque assim, vamos dizer, você tem um terreno que já pode estar valendo, já é 1 milhão, por exemplo. Um terreno hoje dentro de um condomínio, um terreno já vale 1 milhão ou mais. E ele vai construir os metros quadrados. Então, sei lá, se for 300, 400, 500 metros quadrados, por exemplo. Isso tudo tem um custo e vai passar na casa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões até, né? Normalmente aí hoje, quanto que está valendo uma casa hoje? Uns 4 milhões, uma casa de qualidade boa? 4, 3, 5, 4, 6, 5, né? Depende do condomínio e do tamanho da casa. O que eu e vocês fazemos é transformar os milhões que a pessoa tem em metros quadrados, que podem ser bons, bem feitos ou mal feitos, funcionais ou não funcionais, bonitos ou feios. O custo é o mesmo. Exato, isso eu ia falar agora. A gente sempre comenta nos atendimentos lá, se for fazer uma casa de 300 metros quadrados, mal feita ou bem feita, o custo é praticamente o mesmo, ou às vezes a mal feita, mal planejada custa mais caro e você tem um produto pior. Por isso a gente sempre teve a mentalidade de fazer esse investimento em projetos. Eu já fiz só com o Fernando, acho que mais de 30, 40 casas. Só num condomínio aqui em Cascavel a gente já fez 30 casas, né, Fernando? Então assim, e a gente continua fazendo e contratando e perguntando, porque a gente entende a importância disso. O investimento todo retorna dependendo da concepção e de como ele é feito. Sim. Então assim, primeiro a pessoa tem que ter a noção de que projeto ele é para agregar valor e não é para um custo de projeto. Lógico que tem o custo, mas ele agrega valor à obra. Tanto um valor emocional para a pessoa de estar morando num ambiente que é feito para ela, que ela gosta das cores, que ela gosta do modo de funcionamento interno, tanto quanto agregar valor patrimonial. Isso. Porque não adianta só, né? A gente tem sempre que pensar, por mais que a pessoa vá construir uma casa, mas é para mim morar. Mas e daqui a um tempo? E se você precisa vender? Ela é um produto vendável? Sim. Né? Então, eu às vezes falo assim, pode ser que você nunca venda da sua casa, mas seus filhos talvez um dia vão vender. Aí eu acho que entra um pouco da expertise da construtora também, porque sempre que eu entretendo o cliente, a gente fala, primeira coisa, o que é certo na sua casa? É certo o que você quiser porque a casa é sua. Mas quando você estiver andando em situações perigosas, entendeu? No quesito investimento, a gente vai te instruir. Esse condomínio aqui, por exemplo, o ideal é que você faça uma casa com 4 suítes. Quer fazer com 2?
Se um dia se for vender, o valor agregado não fecha, não tem equidade, né? O que você está fazendo com a localização onde você está fazendo. Então eu sei que a pessoa está fazendo para ela morar, mas ela também quer se sentir confortável no sentido que ela está fazendo um bom investimento. Tudo bem, eu estou fazendo para morar, mas quando eu vou investir, quanto vai valer no final? Se um dia eu quiser, isso tem mercado, então essa é onde onde a gente tenta sempre dar um suporte para ela fazer, claro, o que ela quiser, mas de um jeito que seja um investimento estruturado, porque afinal de contas, uma casa pode acabar representando, no final das contas, aí 20%, 30% do patrimônio da família. Sim. Entendeu? Então é um investimento importante. Então, além desse valor de investimento em dinheiro, né, em monetário, existe a questão da pessoa morar dentro da casa, que a gente carrega coisas, às vezes, da infância, né? Tipo assim, nossa, eu sei, ou depois que você casou, ou que você está montando o teu patrimônio, assim, a minha ideia é ter uma casa para eu criar meus filhos. Então existe uma carga emocional muito grande nessa questão de casa, né? Que tem que ser muitas vezes assertiva, né? Não é fácil você errar o passo, né? Nem também exagerar em relação ao tamanho do investimento que a pessoa vai fazer e também não fazer a menos. Então, assim, quanto mais assertivo, mais discutido com o arquiteto, que é aquela primeira pessoa, o primeiro contato, que também vai dar uma noção de investimento para essa obra, ter essa empatia com o arquiteto, de fazer um projeto que realmente caiba na vida da pessoa. É muito importante isso. Então vamos lá, para a gente dividir passo a passo. Primeira coisa do projeto é um briefing, né, Fernando? Para você entender essa necessidade da pessoa que vai construir. A gente vai ter uma noção dessa rotina de vida, também do capacidade financeira de investimento e criar um projeto que caiba na vida da pessoa e que seja também estampado a cara dela, a personalidade dela nesse projeto. Até porque cada fase, às vezes, tem algumas demandas, né? Você vai construir, por exemplo, para um casal mais jovem, exatamente. Né? A gente tem demanda de ter uma brinquedoteca. Sim. Talvez alguém um pouco mais velho, não, precisa de a pessoa só mais escritório, velha, eu não quero mais escada, né? Eu quero um banheiro já pensando em numa acessibilidade. Então aí a gente vai entrar no que na minha cabeça é a segunda etapa, né? Que é fazer a planta baixa. Porque não adianta a gente fazer os volumes se a gente não souber qual vai ser a disposição na casa. É isso, né, Fernando? Às vezes a gente começa planificando, fazendo uma planta baixa, olha, vendo que o sol se põe no final da tarde aqui, vamos tentar não pegar esse sol da tarde, que é muito quente. Aqui eu enxergo o vizinho, aqui eu tenho uma vista bonita para a cidade. Então a gente vai entendendo essa interação dessa planta com o entorno, com o terreno e criar uma planta. Um segundo passo seria fazer a volumetria. Logicamente, a gente divide em etapas para facilitar o modo de processo de projeto. Mas a gente já pode ter uma noção, nós como arquitetos, a gente já vai tendo uma noção na cabeça como vai ser a volumetria dessa casa. Tá, e depois isso. Aí depois com a volumetria a gente consegue as imagens, né? Que acho que é o momento que mais encanta os clientes. É a hora que você enxerga como realmente vai ser. Criar uma volumetria, que são os 3Ds, né? Que a gente fala, que são imagens reais, né? Hoje em dia cada vez mais reais, até a inteligência artificial já está gerando essas imagens, fazendo algo, olha, aí a pessoa vai lá, gostei da fachada, tal, gostei da casa, mas vamos trocar esse revestimento, por exemplo, né? Vamos, ao invés desse revestimento na fachada, vamos botar uma outra coisa, uma outra ideia, e a gente pode também brincar com essas imagens renderizadas, né? E aí, Fernando, veio uma pergunta assim, quando entra o projeto arquitetônico na concepção de uma casa, quando que a pessoa deveria, pelo prazo correto, procurar o arquiteto? Então, é bastante variável, né? O arquiteto fica um pouco na dependência das respostas, das aprovações desses clientes. Mas a gente imagina que a gente deve pensar o projeto arquitetônico no mínimo aí de 3 a 4 meses para ser desenvolvido um projeto arquitetônico. Mas eu digo até mais, Fernando. De interiores?
Não, do arquitetônico. É que depois tem aprovação, tem projeto estrutural. Isso é o tempo do processo de projeto. Mas eu acho que procurar o arquiteto, eu hoje procuro, por exemplo, a referência do Fernando, antes de comprar o terreno, muitas vezes. Ah, sim. Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento, nem é obrigada a ter, do plano diretor do condomínio, de como funcionam as confrontações, de qual é a posição solar. Então já aconteceu muitas vezes de antes de eu comprar o terreno, eu chamo o Fernando e falo, Fernando, dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o condomínio, essas são as confrontações, o que você acha? Uhum. E muitas vezes, né, Fernando, isso acontece rápido, principalmente quando a gente já tem aí uma facilidade de relacionamento. Eu lembro de antes de comprar, por exemplo, a MF, que é a casa que a gente está entregando imobiliário agora, eu lembro de ter ligado para o Fernando na terça-feira, final de tarde, eu chamei o Fernando, mandei o tamanho do terreno, falei, Fernando, as confrontações são essas, a gente não sabe se investe ou não, o que você acha? 8 horas da manhã ele falou, Márcio, estava em casa onde fiz a planta. Sexta-feira, né, Fernando, a gente estava com a planta pronta. Uhum. E hoje está aí a casa pronta e as pessoas se surpreendem com o aproveitamento de espaço. Com a velocidade também. E com a velocidade que a gente fez, mas é porque daí existe uma decisão rápida, tanto da tua parte quanto da gente, porque a gente já tem os padrões de medidas, né, que a gente sabe que se você fizer um quarto que não tiver isso de medida aqui, sim, ou isso de medida aqui, isso é importante. Eu vejo muito no mercado, às vezes, aqui cabe um quarto, tá, mas cabe como? Que tamanho é a cama que você vai pôr? Né? Esse dimensionamento é muito importante. Porque senão o projeto final não fica legal. Então, assim, pensando no projeto arquitetônico, vamos pensar uns 4 meses porque a gente pode dividir o projeto arquitetônico em 2 etapas. Primeiro, etapa artística, etapa de criação. Planta baixa e volumetria. Certo. Que você vai dar uma forma para uma coisa. Tirar do papel em branco alguma coisa e fazer aquilo virar um projeto. Feito essa parte artística, aí nós temos uma parte técnica, que é fazer projeto gráfico com dimensão, com escala, com materiais, com projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, que são uma coisa mais, vamos chamar assim, mais técnica mesmo, que vem, depois tem aprovação na prefeitura, projeto estrutural, compatibilizar com o estrutural, projeto luminotécnico, vários detalhes para até chegar e fazer. Agora vamos começar a construir. E esse conhecimento técnico é importante, porque às vezes, se não você chega lá na hora de aprovar na prefeitura, não está errado. Aí você volta para trás, aí mudou tudo. Né? Às vezes você tem que cortar da casa um pedaço que não dá. Então, esse planejamento completo é muito legal de entender como ele é feito para você otimizar tudo que você pretende investir nesse sonho. E você diria quanto tempo? Comprei um terreno, quero um projeto para começar a obra. Para começar a obra, é sempre assim, ó, eu tenho um prazo na cabeça, que as nossas obras... Não, as nossas obras a gente começa em 3 ou 4 meses, quando a gente faz com você. Processo direto, porque as decisões são mais rápidas, né, Fernando? A gente desenvolve uma planta em 1 semana. A gente fez aquela em 3 dias. Quando é o cliente, a gente entende também que existem mais dúvidas no processo, porque afinal de contas não é do dia a dia dele, né? É um desenvolvimento diferente, uma coisa e ele está realizando um sonho, então é mais difícil, porque cada decisão parece que tem que ser mais pensada ainda, né? Porque vai atender uma necessidade específica que é dele. Então acho que quando é o cliente fazendo, se estende um pouco mais esse prazo aí. Eu acho que como a gente né, quando a obra é para construir, tipo construir para vender, a gente cria uma imagem a gente sabe o que o mercado consome, né? Mas não é necessariamente o que o cliente que quer morar é a mesma coisa. Ele não é um mercado, ele é uma pessoa só. Claro. Então quando você vai fazer vou fazer um sobrado ali num condomínio com 3 suítes. Então a gente sabe que é um produto que vende bem, que faz... né, atinge a maioria. Que atinge o mercado, vamos chamar assim, né? Agora o cliente final não, ele quer algo especial, quer uma brinquedoteca. A casa de vocês já foi uma coisa mais, né, mais pensado de uma maneira mais individual, né? Exatamente. Exige lareira. Com fogo. Com fogo e lenha. Então, seu pedido... Nada de lareira ecológica. Nutella. Não. No nosso caso, assim,
Fernando, vamos lá. E a parte agora de inspiração, como é que funciona isso para você? Porque eu vejo que você às vezes acaba viajando para, né? Porque tudo isso faz parte do processo criativo. Você vê. Então eu queria falar sobre inspiração e tendências. Como é que você enxerga essas duas coisas aí na construção civil de casa de alto padrão hoje? Olha, inspiração, tipo assim, quando a gente... inspiração é o meu dia a dia. O cliente me inspira muito, o próprio cliente. Algumas pessoas são muito visuais, outras pessoas são práticas, outras pessoas são focadas no custo. Então a gente vai pegar essas ideias e fazer um produto inspirado na própria vida do cliente. Mas a gente viaja, vejo as coisas na internet, eu quero buscar algo novo, a gente vai procurando coisas. Quando uma pessoa vai viajar, tem pessoas que ficam vendo, a gente só fica vendo arquitetura. Então, assim, são um olhar que a gente destina para isso. Outra ideia é que a questão de tendência que você falou. Sim. A gente tem que sair dessa coisa de que tendência. Agora a tendência é piso fosco. Agora a tendência é fita de LED. Agora a tendência... Isso não é tendência. Isso assim, eu diria que é moda passageira. Sim. Então a gente tem que criar uma arquitetura que seja atemporal, que a tua casa lá passe 10, 20 ou mais anos e ela ainda é uma casa jovem. Isso que eu acho importante. Não ser uma casa data marcada. Então o que eu acho que é tendência? Tendência é as pessoas trabalharem em casa. Isso é uma tendência, né? Cada vez mais as pessoas trabalharem em casa. Então, acho que é bom ter um canto para escritório, né? Nem que seja no próprio quarto, né? Porque hoje as pessoas não têm papel, elas não precisam, você não tem nem impressora às vezes, né? Tendência é uma família pequena. As famílias são pequenas. Tendência é ser prático, porque você não tem mais... A tendência você não tem empregada doméstica. Sim. Então, isso são as tendências, além de outras, né, que são maiores do que as que não são só tendências estéticas, são de comportamento. De comportamento. Porque eu acredito piamente que a arquitetura ela é o reflexo do homem, né, homem e mulher moderno, né? Assim como o seu carro hoje ele é híbrido ou é elétrico ou ele é mais compacto, é uma tendência mundial que os carros sejam assim. E a arquitetura tem que refletir a sociedade moderna da atualidade. Legal. Isso é uma coisa que eu vejo que é... Eu percebo nos nossos espaços, nos nossos projetos também, a gente tem a parte da cozinha e gourmet, essa parte de recepção. Eu acho que, não sei se por causa da pandemia, o que aconteceu, acho que mudou um pouco a cabeça das pessoas. Então hoje as pessoas querem esse espaço mais amplo e integrado. A gente não tem pedidos comumente hoje de uma cozinha e um gourmet. Não, o pessoal quer todo mundo junto. E eu sempre falo lá eu até acho que é uma característica das suas casas, que acabou sendo uma característica das nossas também. Todas as nossas casas têm essa integração de uma maneira que quando você chega e abre a porta da frente, de alguma maneira você enxerga a piscina. Eu não construí com o Fernando nenhuma casa até hoje que você não consiga abrir. Eu não sei se já prestou atenção nisso, Fernando, mas é uma coisa que eu sempre falo para meus clientes. Toda vez que você chegar numa obra nossa, quando você abrir a porta, você vai atravessar a casa e vai conseguir ver um pedaço da piscina. E isso é muito legal, porque dá a sensação de aconchego quando a pessoa chega em casa, né? Você pensa nisso, Fernando? Eu acho que a casa, a casa atual, nem gosto de usar o termo moderno, a casa atual, é a contemporânea. Ela tem a tendência a ser fluida, né? Os espaços fluidos, dinâmicos, e também que você possa fazer mais coisas, que isso é uma tendência. Eu já fui em palestras de mega tendências mundiais da arquitetura. As tendências de você usar o mesmo espaço para mais coisas, né? Por exemplo, você pode ter no teu home theater mesmo um espacinho de brinquedoteca para as crianças, que é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Acontece. Porque vai me custar não sei quanto tempo, dinheiro a mais para eu fazer uma privativo só para brinquedoteca, por exemplo. Né? Então a gente pode ter espaços fluidos, abertos, de fácil leitura, eu digo assim. Você chegou, bateu o olho e você consegue entender a tua casa.
Isso. de uma maneira rápida, né? Isso. Isso é uma característica da arquitetura contemporânea. Não só estética, entendeu? Isso, e também antigamente, né, fechava assim salas. Era É. sala de jantar, a cozinha era tudo fechado. E bem como o Márcio lembrou, a questão da pandemia, as pessoas também têm ficado mais em casa e trazido tudo mais para casa, familiares, amigos. Então, para você receber, você tem que estar num lugar confortável, caber as pessoas, né, e visualizar. Então, eu acho que essa parte do que a gente faz os gourmets assim aberto, Tudo integrado, né? tudo integrado. muito Eu legal. acho que, Letícia, que a gente faz esses espaços amplos também, porque hoje as pessoas querem as experiências estando toda na casa, né? Então, por exemplo, você tem a experiência de receber amigos, você tem a experiência de estar no teu quarto isolado, né? Longe dos amigos, longe da família. Então, por isso a gente busca uma área de quartos mais separadinho. A experiência de cozinhar para as pessoas, de cozinhar para o teu dia a dia, de ter uma área, uma piscina, de ter uma hidromassagem, de ter uma... Então, são várias atividades que acontecem na nossa casa, na nossa vida inteira, né? E é uma vida inteira, né? Eu sempre comento com o pessoal lá do escritório que a beleza é antes de tudo visual. Às vezes ter uma piscina bem elaborada não é só para você tomar banho de piscina todos os dias. Sim. É para você sentar no deck e sentir a sensação que aquele ambiente proporciona. Sim. Não é? É muito bacana isso. Aí você está aqui, às vezes as crianças estão brincando na piscina, você está vendo, tem alguém cozinhando, está todo mundo interagindo, as pessoas querem sentir a presença e é um giro de energia que acontece, né? no ambiente. Eu falo muita gente fala assim, eu não sei se eu faço piscina na casa. Só que assim, você vai numa casa com piscina e vai numa casa sem piscina, sei lá, o que você falou, a energia é outra. Outra energia. Eu falo assim, diferente. é derradeiro. Você fala isso pra pessoa. Você vai na praia e não entra na água. Mas tá ruim lá na praia? Você tá na praia, você tá na areia, você tá tomando uma Sol, bebida, você tá com as crianças, você tá conversando com amigos, você tá ouvindo uma música. Isso é a piscina. Não necessariamente você tem que entrar dentro da água. Isso. É o ambiente que ela proporciona. É isso aí. Assim como também o paisagismo, né? A parte verde. Hoje em dia não dá mais para você fazer piso em tudo, porque fica frio, fica estranho, Sim. né? Então, eu também acho que a piscina, assim, a vista sempre da água com verde é uma A gente coisa tem que sempre dá pensar paz. que o homem é um animal. E a gente se dá bem com materiais naturais. As pessoas gostam de materiais naturais, né? Mesmo que não seja de verdade, mas assim, né? Se você tem um padrão de madeira, você gosta da terra, você gosta da areia, você gosta da área verde, gosta da água, gosta do fogo, né? E isso traz conexão para o ser humano. Concordo plenamente. E isso que é legal de você fazer na arquitetura, né? E quando você consegue unir isso de forma harmônica, porque existe na casa várias harmonias. Tem a harmonia de volumes, né? Quando fica pronto o projeto, fala, os volumes ficaram muito bons. Tem a harmonia dos ambientes, tem a harmonia dos materiais. E abraçar tudo isso é que compõe o produto final, né, Fernando? Sim. Que vai realizar, que vai atender a expectativa da pessoa. Exatamente. A questão da harmonia, volumes, harmonia, estética, isso é uma coisa que às vezes você não sabe explicar por que isso é bonito, por que isso Exatamente. não é. E também tem a questão de a beleza muda com o passar do tempo, né? Isso. Isso você vê nas roupas, nos carros, em tudo. Então você vai fazendo com que aquilo, mesmo que você use uma roupa antiga, já não dá para usar ela porque ela tem uma coisa que é diferente, né? E no alto padrão, o alto padrão em si é feito de detalhes, né, Fernando? Porque às vezes você entra no ambiente e se sente bem, mas você pergunta para a pessoa por quê? A pessoa nem não sabe por quê, mas sabe que sim. No final das contas a gente vai ver a porta do lazer que abre até o teto,
É a janela que tem uma circulação, que faz o vento circular de forma que a casa receba esse vento fresco, é o verde na posição certa, é a iluminação à noite, ressaltando alguma parte que seja mais importante daquela arquitetura. Até a instalação de porcelanato, né? Que é feito paginação, né? A paginação do porcelanato que não briga, entendeu? Que é confortável, que tem esse conforto visual, entendeu? Eu gosto muito quando a gente tem uns acabamentistas caprichosos, que você chega no banheiro e você fala, nossa, aqui nesse banheiro eu não tenho coragem de pôr um granito no nicho, porque eu estragaria uma coisa que já está melhor do que eu, entendeu? Sim. Isso é muito legal, porque às vezes o padrão em si vem do simples, né, Fernando? E bem feito, né? Essa coisa da estética, assim, é bem discutido, né? Cada arquiteto leva para uma linha, e essa coisa de briga de materiais, excesso de materiais, né? Essa questão do menos é mais, é uma coisa assim bastante pessoal e bastante discutida, e você vê muitas coisas acontecendo diferentes, né, do que a gente faz. E você, como arquiteto, junto conosco como construtores, a gente tem o desafio de equilibrar estética, funcionalidade, conforto e orçamento, né, Fernando? Porque no final das contas é preciso andar todo junto, né? Não tem como não esquecer o orçamento. Tem uma coisa que eu percebo que é um diferencial de bons arquitetos. A gente já trabalhou com alguns bons arquitetos. O Fernando com certeza é o melhor. Bom, eu faço projetos com o Fernando desde 2010, né, Fernando? Desde já são 15 anos, acho que nem você não sabe, né? 15 ou 16 anos. 16 anos. Então, assim... Tá mais tempo com ele que eu. Pois é. Tem arquitetos, Fernando, que tem a capacidade não só de entender a função estética e arquitetônica, já tem a capacidade de pensar lá na frente, de pensar como que vai ser essa estrutura, aonde vai passar esse balanço. Tem apoio aqui para eu fazer isso? O pessoal da construtora vai conseguir executar, porque o papel aceita qualquer coisa, mas depois a gente precisa ser execuível, concorda comigo ou não? Sim, então, quando o arquiteto dúvida. tem essa sensibilidade e já traz isso resolvido para nós aqui, por isso que eu falo para vocês, a gente consegue, às vezes, começar uma casa em 3 meses. A gente começou um projeto agora em novembro, que nós começamos a casa agora em fevereiro, né? Já tá andando, já com as três juntos, nós começamos 3 projetos juntos, nós estamos iniciando as 3 casas agora. São as que a gente vai colocar à venda em breve. Então, assim, é bem legal esse processo quando acontece com alguém que tem essa expertise, tá? O arquiteto, ele tem que ter uma noção geral de toda a obra, né? Eu vou fazer um vão livre grande, eu faço lá com, sei lá, faço com 8 metros, já é um vão grande, vamos chamar assim, né? Para um concreto. Mas eu estou fazendo com 18. Peraí, 18 vai dar para fazer? Já é algo... Sim. Vamos discutir com a consultora, vamos discutir com o calculista, se a gente põe o pilar no meio, se não põe. Então, assim, 12 eu acho que é uma coisa que vai bem. A gente consegue. A gente fez uma agora que tem 13,5. A gente já sabe, né? A nossa, inclusive, tem 13, tem o vão que vai do gourmet para a piscina tem 13,5 metros, 12 livres, se eu não me engano. E é legal a gente estar falando tudo isso para as pessoas, porque muita gente vai, né? Chega lá no meu escritório, chega na tua consultora, acha que o projeto é uma planta. Sim. Né? E a planta é o pedacinho, né? Às vezes a pessoa pega na internet, né, Fernando? E acha que vai colocar lá naquele terreno. Comprei um terreno. Tá certinho. Já aconteceu. Às vezes eu recebo um cliente e falo assim, olha, eu achei lindo isso. Ela tem um terreno que mede 8. eu já, uma vez, um cliente chegou pra mim e falou assim, tá aqui o projeto da minha casa, comprei aquele terreno ali, você faz pra mim? Eu falei, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Mas qual a tua ideia? Ele falou, não, faz lá. Eu falei, não, cara, calma, a gente tem os processos pra passar. Eu falei, a gente precisa pedir autorização. Ele falou, não, faz aí, depois eu vou lá na prefeitura e resolvo. Eu falei, não, é um pouquinho mais complicado que isso. A gente tenta. Não é igual mais construir na colônia, né? Antigamente era, né? Era assim. É. Porque meu pai construiu a casa dele quando eu era criança ainda. Quem fez a planta da casa do meu pai foi minha irmã. A mais velha, que ela gostava, ela queria ser arquiteto, mas ela não foi. Então, assim, era só você fazer a divisão, botar umas janelinhas, uns quadradinhos. Tudo igual, a janela, tudo do mesmo tamanho.
Então era assim, mas hoje não é. A pessoa vai investir, já compra um lote caro, Claro. já vai fazer algo caro, cheio. Hoje em dia é cheio de instalações, Sim. né? Automação, esquadrias bonitas, o porcelanato antigamente era 30 por 30. Quando saiu 80 por 80, a gente falou, nossa, cara, você viu o tamanho do porcelanato? Era 80. 2 tomadas pela casa. Pra ligar tudo. Tinha Isso. poucas tomadas, botavam, via pôr um tem em cima do outro, né, Fernando? Quando eu via, tinha uma tripa, né? Hoje mudou tudo, né? Hoje é um monte de instalação. Tudo. Os móveis também, sei lá, comprava os móveis e colocava no lugar. E Sim. hoje é tudo Casas planejado. Tudo planejado, tudo certinho. E isso traz. Bom, essa é a nossa vida, a gente É a nossa vida. ama o que a gente faz, né? A gente ama mesmo. Tem que lembrar, né? Claro que a gente trabalha num nicho diferente, né? Graças Sim, a não Deus consegue mas é um trabalhar nicho com pessoas enorme que... no Brasil, né? Um nicho Que- enorme que movimenta milhares e milhares de reais, né? Bilhões, eu acho. Fernando, e agora? A gente tem ouvido muito falar da inteligência artificial vindo com força nesse ambiente também, que está invadindo tudo, afinal de contas, né? Mas a arquitetura hoje você perguntar para o chat, ele faz para você um projeto. Só que é lógico, ele faz, mas não tem faz do jeito que ele quer. A gente brinca lá na consultora que vai salvar muito o arquiteto por aí, o chat, né? Que não tem a capacidade criativa de desenvolver, porque imprimir a personalidade é uma parte do arquiteto. Como é que você está enxergando tudo isso aí? Você vê favorável ou não favorável? Eu acho que não tem essa de você ser favorável, não. Ela tá aí. Você só tem que abraçar, pegar o bonde, aprender a usar e trabalhar junto com ela, né? Hoje nós estamos conseguindo criar imagens mais realísticas com a inteligência artificial. Logicamente a gente cria um modelo 3D e você consegue fazer uma boa imagem. Agora, criação, entender o ser humano, entender as coisas, pode ser que aconteça, mas eu acho o leigo mesmo fazer, não sei, fica um ponto de interrogação para a gente saber. Porque aí tem uma série de variáveis, de né? variáveis que ele não vai conseguir atender. E tem uma coisa que o Fernando está na frente há muito tempo. Já faz uns 4 ou 5 anos que eu já recebo os projetos do Fernando com aquele 3D virtual, né, Fernando? A gente faz consegue, um tour, né? A gente consegue ir entrando dentro da tour. casa, a gente consegue girar a imagem, consegue ver o teto, o chão. Aquilo é muito legal. Ter a Aquilo é percepção muito de como legal. se você já estivesse dentro de casa, né? Sim, é igual no Street View, né? Do Google, né? Isso, mais ou o menos. O carrinho do Google entrando dentro da nossa casa. E as pessoas se encantam quando a gente passa isso para elas, porque ela falou, tá, mas como é que tá aqui? Não, espera aí, eu vou te... Nossa, você olha lá, você olha o teto, você olha a luminária, fala, tá vendo? Tem uma iluminação aqui. Aí a gente entra também no projeto luminotécnico, que é uma parte do arquitetônico também, né, Fernando? Porque afinal de contas a luz tem uma importância arquitetônica muito grande para realçar. Ela tem uma função de ser funcional, claro, né? De você estar trabalhando lá, picando tomate na tua cozinha, ela iluminar para você não se cortar. Tem a função de decoração, de você criar efeitos de iluminação. E essas duas coisas, né? E a gente tem que saber brincar com essas coisas, né? Para que não fique exagerado, ou muito escuro, ou excessivamente claro, né? Eu acho que, por exemplo, o comércio perde muitas vendas por não fazer um projeto luminotécnico. Mas demais. Muito. Eu vou em lojas, eu falo, nossa, não precisa reformar a loja, faz um projeto luminotécnico. Penso comigo, né? Sim, porque aquilo, dependendo do tipo, da cor, da temperatura. Quantas vezes você for comprar um porcelanato, você vamos pôr lá fora para ver se qual é a cor. Põe do lado do outro, qual é a cor desse, exato, não consegue. Exato. Né? Exatamente. E também vender, por exemplo, o supermercado ele coloca um tipo de iluminação sobre as carnes, outro tipo de iluminação sobre as verduras, claro, e outro sobre o restante, para vender mais. Aguçar, né? A gente esteve há uns dias atrás com o Gustavo falando justamente sobre isso. Que dele falou, até usou lá o termo,
que é essa luz que deixa as coisas mais gostosas, mais vivas, assim, que ele falou, é o que tem que usar na cozinha. É por isso que o salmão lá do restaurante é mais tão bonito. Quando você chega em casa tá uma Você coisa. vai trocar o salmão, né? Não é o mesmo. Não é o mesmo, não, é a luz. A luz é assim, algo que deixa o projeto dá um efeito muito bacana. O que eu acho, assim, que a gente fala assim, é bonito. Bonito não é essencial. Eu não busco coisas bonitas, né? Você acha que não busca. Mas, por exemplo, quando você vai, vamos jantar fora? Vamos. A gente vai lá, vai jantar fora, tal. Você fala de um monte de coisa, menos da comida. Às vezes você vai indicar um restaurante para uma pessoa, fala assim, vai em tal restaurante. Você fala, ele é bonito, ele é legal, é gostoso, tal. Você falou de tudo, menos que a comida dele é boa. Que a gente não vai no restaurante para comer, porque você está com fome. Você vai para curtir o ambiente. E a experiência. A casa tem que ser assim. Eu falo para os clientes, nós vamos fazer uma casa tão bonita para você que você vai estar num resort no Nordeste e você vai querer voltar para tua casa. É isso aí, ó. Essa é a ideia, né? Porque afinal de contas é onde a gente passa a vida inteira. Praticamente metade da vida a gente fica em casa. A gente espera, né? Isso aí. É isso. Então, por hoje, a gente gostaria de agradecer a presença do Fernando Farinazzo. Fernando, deixa aí as redes sociais, convido o pessoal para seguir, para acompanhar o trabalho de vocês. Ótimo. Eu primeiramente queria agradecer o convite de vocês, agradecer essa parceria, essa amizade que nós temos e a oportunidade de estar realizando obras aqui em Cascavel. Eu sou de Maringá, mas a gente está trabalhando há tantos anos juntos, sinal que dá certo, o arquiteto está longe. Sim. Né, Márcio? Sempre aqui dando uma passadinha para conversar, para ver as obras, ver o que está acontecendo. Meu Instagram é Farinazzo Arquitetura, Farinazzo com 2 E. 2 Es. Que nem pizza, né? Farinazzo Arquitetura. E é isso, agradecer o que nós temos feito. Eu faço isso tudo com muito amor, muito prazer de fazer o que nós fazemos e agradecer o que vocês têm feito. O que eu falo, desculpa estender muito, a nossa profissão, tanto de quem constrói como de quem faz projeto, a gente deixa um legado para o mundo, né? Você não vai lá e você arrumou um carro, né? O carro vai lá ser destruído um dia. A gente está aqui de passagem, gerações. mas as obras vão continuar após a gente sair daqui desse mundo, né? Então a gente tem que fazer com carinho, com dedicação e saber que aquilo é o melhor que a gente pôde fazer naquele momento. E os melhores momentos da vida de uma pessoa são passados com a família dela na sua casa. Então a gente tem, além de tudo, uma responsabilidade de promover um ambiente que acolha e traga amor. E você fazendo algo bom, vai trazer, essa pessoa vai irradiar essa energia para outras, né? Isso tudo muito legal. Parabéns pelo trabalho, Fernando. Muito obrigado. Obrigado pela participação. E aí, mais um episódio com vocês do Metro Quadrado Podcast com o Casal Miotos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.